Olá, estamos aqui mais uma vez para refletirmos na aula de hoje sobre corpo, alma e espírito. Você tem dúvida? Você sabe a diferença de alma e espírito? Ou para você é tudo igual? Vamos verificar os conceitos hebraico e grego sobre corpo, alma e espírito. Um tema tão profundo desse exige uma bibliografia de peso, ou seja, Antropologia do Antigo Testamento, Hans Walter Wolff. O que esse estudioso fez? Ele pegou diversas palavras que aparecem no Antigo Testamento, ele explicou dentro do contexto judaico, ou seja, dentro do contexto da época que estava sendo escrita as Escrituras, o Antigo Testamento. Então ele vai trabalhar de uma forma sociocultural, olha, essa palavra significa isso, foi usada com este sentido, e ele vai desenvolvendo o tema de forma extraordinária, que você, que tem interesse nesse tema, você não pode deixar de pesquisar esta obra. Se possível, adquira das melhores livrarias. Corpo, alma e espírito. Como diz o ditado, quem tem boca fala o que quer. Por fim, o que diz as Escrituras Sagradas sobre corpo, alma e espírito? O que você já ouviu dizer sobre isso? A própria teologia ela vai se dividir em dicotomia e tricotomia. Mas vamos ao que interessa, que é o que diz as Escrituras. Gênesis 1, 26 e 27 diz: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que é que nós temos que estar atento no estudo das Escrituras? Estudo. Estudo é, você pega uma Bíblia, um dicionário de língua portuguesa, um dicionário bíblico e, se possível, um comentário bíblico sobre o livro que você está estudando. Isso é estudo. O que é leitura? A leitura é aquilo que a gente deveria fazer cada dia no devocional. Você pega, lê, não precisa gastar muito tempo, que é apenas para você ter um desjejum da sua alma pelas primeiras horas da manhã. O estudo não. O estudo é para alimentar a sua alma, para alimentar o seu espírito. Estudo requer tempo. Então, dedique-se tempo para Deus. Então, o que é que nós temos que estar atento aqui na leitura de Gênesis e qualquer livro? Quando você sai de Gênesis capítulo 1 e vai para o próximo, que nós pegamos aqui, Gênesis 2:7, o que é que nós temos que estar atento? Aos acréscimo que Deus vai dando à sua palavra para lançar luz ao leitor, ao entendimento da pessoa que está refletindo. Porque é impossível dizer tudo de uma única vez. Então, no verso 1 diz que Deus criou homem e mulher os criou. Observe que aqui não diz como o homem foi feito, nem como a mulher foi feita. Simplesmente diz que o homem e a mulher foi feito por Deus, foi criado por Deus. Ou seja, como foi feito? Aí você continua a leitura, lembrando que nós estamos tratando sempre da revelação progressiva da palavra de Deus. Aí você chega no próximo capítulo, Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. É de suma importância que você se atente aos detalhes. Ó, formou Deus o homem do pó. Primeira coisa que Deus faz, forma um corpo. E soprou-lhe nas narinas, soprou-lhes o fôlego da vida.
E quando esse fôlego da vida entra nas narinas, o homem tornou-se alma vivente. Agora, vamos sair de Gênesis 2 para Gênesis 6. De novo, cuidado, porque talvez você nunca tenha pensado dessa forma que eu vou instruí-lo agora. Se a revelação de Deus é uma revelação progressiva, lembra daquela escadinha que estamos falando sempre desde a primeira aula? Ela é progressiva e seletiva. Então, tome muito cuidado quando você sair de um capítulo para o outro. Você tem que ficar atento à lacuna que existe, aquela lacuna temporal. Quanto tempo se passou entre o verso 2, o capítulo 2 de Gênesis e o capítulo 6? Foram centenas, dezenas de anos. Então você tem que estar atento porque entre um período e outro, Deus vai acrescentando nomenclaturas na sua revelação, porque o povo vai criando vocabulário, o povo vai sendo mais observador, outros povos vão surgindo, culturas vão surgindo ao seu redor, e tudo isso vai influenciando os judeus, vai influenciando os escritores da Bíblia. Então vejamos, do capítulo 2 para o capítulo 6, vamos fazer uma síntese aqui bem rápida mesmo. Olha só, no capítulo 2 nós temos a formação do homem, aí vai ter no capítulo 3 o pecado, o homem expulso, Adão e Eva fora do Éden, vai ter 3 filhos, um mata o outro, vem o terceiro filho, aí sobra Caim e Sete. Cada um vai por um lado. Um passa a ser filho do homem, o outro passa a ser considerado filho de Deus, porque a partir de Sete passa a invocar o nome do Senhor. Cada um deles terão filhos e filhas. Aí você vai avançando, aí Adão vai morrer com 930, vai ter gente que morre com 130, com 700, 800, 960 anos. Então nós chegamos no capítulo 6. Olha quanto tempo se passou entre o verso 2, o capítulo 2 de Gênesis e o capítulo 6. Por que isso? Observe que aqui ó, no verso 1, no capítulo 1, vai dizer que ele formou homem e mulher. E como ele formou? No capítulo 2, vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra. E se você continuar a leitura, depois vai dizer que este homem caiu em um profundo sono, Deus tirou uma das suas costelas e formou a mulher. Então, são detalhes que têm passado desapercebido por muitos dos estudiosos, ou melhor, por muitos dos leitores da Bíblia. E o papel aqui do THI, Teologia Itinerante, é restaurar aquilo que o tempo tem nos sufocado e não tem nos permitido refletir. Ou seja, o tempo tomou o nosso tempo. A correria do dia a dia. Então aqui diz, Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Observe que lá em Gênesis vai dizer assim: tu és pó, e ao pó voltará. Agora, aquele pó vai tendo a nova nomenclatura para a matéria, para aquele corpo físico, que vai ser chamado de carne. Então, se você começar a degustar as escrituras, começar a parar para saborear cada palavra, então você crescerá de forma extraordinária e você não será levado por qualquer vento de doutrina. E você será liberto da dependência daqueles que se julgam os intérpretes oficiais de Deus e da sua palavra. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Observe bem aqui esta imagem, Deus modelando aqui o barro, o pó, a terra, e vai formando um boneco, um corpo. Esse corpo está inerte, sem vida.
E observe esse detalhe aqui, ó, que Deus formou o homem do pó da terra. Essa expressão de Deus ser oleiro, a primeira vez que aparece Deus como uma pessoa que vai produzir vasos de bênção. No caso, Adão é o primeiro vaso, depois vai comparar o ser humano como vasos, literalmente, de bênçãos e outros vasos de maldição. Então, que tipo de vaso é você? Quando Deus forma o ser humano, ele sopra nas narinas. Observe o detalhe. Deus não forma o homem de qualquer forma. Ele não disse, haja o homem, apareça o homem. Ele toca, ele faz de forma diferente. E ele não sopra no corpo inteiro, ele sopra em um lugar específico. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Então fique atento aos detalhes de Deus, fique atento aos sinais de Deus. Ele sopra nas narinas e o homem passa a ser alma vivente. Quando Adão e Eva pecam, Deus vai chegar, cada um vai ter a sua punição. Deus vai chegar e dizer assim para Adão: tu és pó e ao pó voltará. Depois ele vai dizer para a serpente que você vai comer pó. Voltando ao primeiro tópico, tu és pó. Tu quem? Adão e Eva. Tu és pó e ao pó voltará. A Bíblia, nesse contexto, ela não vai explicar como que o homem vai virar pó. Com o passar do tempo, vai surgindo diversas ciências: antropologia, arqueologia, química, física, e essa ciência vai começar a estudar a criação de Deus e vai também lançar luz ao entendimento dessas singeleza que a Bíblia trata. Por exemplo, tu és pó, ao pó voltará. Aí vem a medicina e vai explicar o estado de decomposição quando o ser humano morre. Então, o homem vai entrar no estado de decomposição, aí vai vir os bichinhos, vai devorando sua carne e ele vai virar o que no final? Pó. Então, Deus pega o ponto A e o ponto B. Tu és pó e ao pó voltará. Vem a ciência e cria uma ponte e diz assim, ó, para sair aqui, ó, do pó que está vivo, para virar pó de novo, vai acontecer isso. Então, a ciência vai explicar humanamente aquilo que acontece aqui no nosso mundo, aquilo que Deus não se preocupou em fazer, porque não é o foco das Escrituras, dar detalhe de todas as coisas. Então, fé e ciência estão de mãos dadas, juntinhos. Quando um falha, o outro entra em cena. Quando um não explica, a fé toma o controle. E agora nós estamos aqui. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Isso, Gênesis 1, 27. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Ou seja, a Bíblia, mais uma vez, não explica o critério que Deus usou para ser feito o homem primeiro, a mulher primeiro. Simplesmente diz, olha, Deus fez o homem primeiro, depois ele fez a mulher. Vem a ciência e vai estudar a criação de Deus e vai dizer assim, olha, o macho da espécie, o homem, ele tem os cromossomos X, Y. A mulher tem os cromossomos X, X. Portanto, se a mulher viesse primeiro, Deus não teria recurso, Deus pode fazer. Ele não precisou, ele fez o homem do pó da terra. Eu só estou dizendo que a ciência está explicando aquilo que a Bíblia não explicou. Faz algum sentido? Você vai responder. Então, se a mulher tem cromossomos X, X e o homem tem cromossomo XY, se Deus fizesse a mulher primeiro e ela caísse num profundo sono e Deus tirasse uma costela, quais são os cromossomos que a mulher tem? X, X. Como que vai tirar o Y se não tem Y? O cromossomos Y. Ou seja, agora Deus fez o homem com um cromossomo feminino e um cromossomo masculino. Então, quando o homem cai num profundo sono, Deus tira a sua costela, aí vai vir agora também a ciência, código genético, DNA, e vai tirar da costela de Adão e vai pegar a parte que é o cromossomo X.
e vai criar a mulher. Está dizendo que a ciência está explicando a Bíblia? Não. Estou dizendo que a ciência explica a composição do ser humano, que quando nós nos deparamos com o texto bíblico, com a informação científica, nós conseguimos especular, imaginar que poderia ser isso. A Bíblia explica o porquê? Não. Não. Mas a ciência consegue lançar um pouco de luz no nosso entendimento, nós conseguimos especular e o texto passa a fazer um pouco mais de sentido. Nós precisamos da ciência para ter fé? Nós precisamos da ciência para entender a Bíblia? Claro que não. A Bíblia ela é autossuficiente para gerar em nós fé e apresentar o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Há um conceito estranho às Escrituras circulando por aí, que diz: o homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Por que é estranho às Escrituras? Como nós vimos lá em Gênesis 1, 26 e 27 e Gênesis 2, 7, nós vimos que o homem é uma composição de três coisas. Ele não se divide, o ser humano. O homem, isso circula no mundo acadêmico, nos nossos púlpitos. O homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. O que você acha dessa definição de ser humano? O homem realmente, ele é um espírito? Tem uma alma e habita em um corpo? Ou o homem é um ser indivisível, composto de corpo, alma e espírito? Você concorda com esse conceito? Que o homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo? Há respaldo bíblico para essa afirmação? Ou isso é antibíblico? Por fim, que é o homem para você? Um ser dicotômico ou tricotômico? O que é dicotomia? Dicotomia são aquelas pessoas que entendem que alma e espírito é uma coisa só. A Bíblia utiliza isso apenas como sinônimo, que dicotomia é alma e espírito é a mesma coisa. Ora, a Bíblia fala de alma, se referindo a espírito, ora, ela fala de espírito para se referir à alma. E tricotômico? Tricotômico é uma pessoa que acredita que alma é distinta de espírito. Então, o ser humano é três: é corpo, alma e espírito. O dicotômico acredita que o homem é composto de corpo e alma, porque alma e espírito é a mesma coisa. Então, o dicotômico é o ser humano é composto de corpo e alma, ou corpo e espírito, considerando que alma e espírito é a mesma coisa. Vamos retornar aqui ao nosso círculo, ele está meio oval, pelo tamanho aqui que eu utilizei. Nós temos o primeiro círculo, o maior, que equivale ao corpo. E um segundo círculo um pouco menor, que é a alma. E o menor de todos, o menor círculo, que é o espírito. Então, o corpo é o veículo que Deus nos concedeu para usufruirmos do mundo material. Por que do mundo material? Gênesis 1 vai dizer que Deus criou céus e terra. O autor de Hebreus vai dizer que pela fé cremos que os mundos foram criados. Então aqui nós estamos aqui, ó, o corpo, o mundo material e há o mundo espiritual. No corpo, aí Deus vai colocar alma. Lembra que o homem tornou-se alma vivente? O que é alma vivente? O que é alma? Alma é a sede de todas as nossas emoções. Na alma está todos os sentimentos. Na alma, a alma é o nosso intelecto. O intelecto está na alma. A dor está na alma. A alegria está na alma. A tristeza está na alma. Tudo
que nós sentimos nesse mundo. Se você toca no objeto e sente que o objeto é áspero, esse sentimento está na alma. Se você toca em um objeto e sente que esse objeto é macio, é cortante ou perfurante, essas sensações que você sente é tudo na alma. A alma é a sede do intelecto, das emoções, tristeza, dor, alegria, desejo, ou seja, tudo que nós sentimos, sentimos na alma. E o espírito? O espírito é o que vai diferenciar o ser humano dos demais animais. Os animais, exceto o ser humano, não têm espírito. E espírito é o local onde Deus fala, onde Deus se revela. Deus se revela no espírito humano. O espírito humano vai se comunicar com a alma, onde a pessoa vai sentir tristeza, alegria, pesar. E o corpo vai manifestar tudo que acontece na alma e no espírito, por sua vez. O corpo não manifesta o que acontece diretamente no espírito. O espírito se comunica à alma e a alma se comunica ao corpo. Portanto, o ser humano é um ser indivisível. Vamos usar de analogia. O que nós temos aqui? Um ovo. Isso é um ovo. O ovo é composto do quê? Casca, gema e clara. Mas, para ser um ovo, esses três têm que estar juntos, unidos. Se você separar, quebrar aqui a casca do ovo, como está aqui separado, você vai ter resquício de um ovo. Você vai ter algo de um ovo, mas não é mais o ovo. Você vai ter casca de um ovo, gema de ovo, clara de ovo, mas não é mais ovo. Isso é o ovo. O que é o ovo? O ovo é uma composição de casca, gema e clara. Separou, você não tem mais um ovo. Você vai ter casca de ovo, gema de ovo, clara de ovo, mas não é ovo. Ovo é isso aqui. Pegando a analogia, isso daqui é o ser humano. A casca é o nosso corpo. A gema é o nosso espírito. E a clara é a alma. Se isso aqui tudo é o ser humano, o que é o ser humano? Um ser indivisível. Quando alguém diz humano, ele está dizendo que a pessoa tem corpo, alma e espírito. Se separar, imagine que você separe aqui a alma e o espírito. A alma e o espírito. O que é que você vai ter se você conseguir separar? Se fosse possível separar, que eu disse que ele é indivisível. Você vai ter um cadáver. É humano? Aqui, ó, um ovo, casca de ovo. Um cadáver é humano? Não. É um corpo inerte. É um corpo humano sem vida. Não é humano, é cadáver. Esse é o nome próprio. Ok? Agora, nós temos um detalhe. O espírito e a alma estão sempre juntas, são indivisíveis. Quando esses dois que estão juntos, esse aqui não se separa, estão interligados no ser humano. Estão interligados. Esse daqui, quando o corpo morre, esses dois continuam juntos. Pergunto, se a alma é um local onde estão as lembranças, o aprendizado, a dor, tudo que nós sentimos neste mundo, que nós aprendemos neste mundo, quando o corpo morre, há lembranças no mundo espiritual, já que o espírito é imortal? Agora, vamos refletir sobre o conceito bíblico sobre corpo, alma e espírito. Considere o decurso do tempo entre um livro e outro, entre um texto bíblico e outro. Não é só um livro, o texto também. Vide como exemplo Gênesis 1, 26, 27, 2, 7 e Eclesiastes 3, 21. Vamos direto para Eclesiastes 3, 21, porque aqui nós teremos uma problematização. O que é importante você saber neste momento da nossa aula? É de suma
importância que você atende para a progressão histórica das palavras. Deus vai inserindo, a mesma palavra vai tendo contextos diferentes dependendo onde ela aparece. Por exemplo, você que está assistindo esta aula, se você tiver a partir de 50 anos, em algum momento da sua vida, se você frequentou banco de escola, você vai lembrar que na época que você era aluno, que você estava lá na escola, havia um assistente de sala de aula. Esse assistente de sala de aula era chamado de monitor. Observe a palavra monitor. O que era monitor para quem tem mais de 50 anos? Um assistente de sala de aula. Para que uma sala de aula precisava de um assistente? Porque muitas vezes o professor era requisitado pela secretaria para comparecer para resolver algum problema. E quando o professor estava fora da sala de aula, o monitor, que é o assistente do professor, assumia e mantinha, dentro do possível, a ordem na sala de aula. Se o professor precisasse que alguém fosse buscar algum material na secretaria, porque ele chegou, esqueceu lá o seu apagador, seu giz, o seu material didático, ele chegava para o monitor, que é o auxiliar de classe, e pedia para ir até a secretaria, até a sala dos professores, e pegasse o material que ele havia determinado, ele, o professor. Passa o tempo, a palavra monitor continua a existir, a palavra. Agora, o significado dessa palavra tomou um outro sentido. Hoje, em sala de aula, não existe mais o assistente do professor chamado monitor. O que é monitor hoje? Uma tela de computador. O que é um monitor hoje? Algo onde você contempla mídias digitais, pacote Office. Isso é um monitor. Observe que a palavra é a mesma, mas com o passar do tempo, o conceito dessa palavra tomou proporções que ninguém imaginava. Na época que eu estou falando, ninguém imaginava ter um computador. Agora você imagina, ninguém consegue pensar em não ter um computador. Então fique atento ao texto que você está lendo. Nós estamos em Gênesis 1 e 2. No 1, só existe uma pessoa lá, um agente que é o próprio Deus. Depois ele vai fazer o ser humano. E a vida é feita de feedbacks. Ou seja, na toda virada do dia, diz o texto bíblico, Deus aparecia no jardim. Deus vinha conversar com o ser humano, com o homem. Pergunto, o que é que você acha que Deus ia fazer todo final de tarde lá no Éden, conversando com Adão? Já parou para pensar? Todos os dias, sem exceção, Deus estava lá toda virada de tarde para conversar com Adão. O que é que eles conversavam que não foi registrado? Será que Deus, nesse momento que Deus ia visitar, estava dando um feedback como ele, Deus, criou? O que ele criou? Como ele criou? Por que ele criou? E depois Adão vai recebendo a mensagem direta de Deus, vai ter a responsabilidade de passar para a sua prole, para os seus filhos e filhas. E assim foi a revelação verbal. Lembre-se que o conceito de alma e espírito na antiga aliança se confundem, utilizando ambas as palavras como sinônimo. Hoje, que temos a nova aliança, tais conceitos ficam mais claros. O que é de suma importância aqui nesse parágrafo que você precisa ter um start de Vieira, ser despertado pelo Espírito Santo, ensinador, para ficar atento. Que no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, Antigo Testamento, os escritores utilizam a palavra alma e espírito como sinônimo, mesmo eles estando cientes que são coisas diferentes, coisas distintas. Por que que a teologia vai criar o conceito dicotômico, afirmando que ambos são a mesma coisa? Porque quem criou esse conceito esqueceu de um detalhe importante, que quando as palavras aparecem no determinado texto, existe um período histórico para que aquilo aconteça. Então, observe que, biblicamente falando, você vai ver, ora, usando a palavra alma
para se referir a espírito, ora usa a palavra alma para se referir à alma, a sentimentos, ora usa a palavra espírito para se referir a espírito, e ora usa a palavra espírito para se referir à alma, a sentimentos. Então, você analisando os textos onde essa nomenclatura se confundem, usa como sinônimo, você vai observar que eles usam como sinônimo, mesmo sabendo que são coisas distintas. Então, eles não tratam alma e espírito apenas como sinônimo, no sentido de um é igual ao outro, mas no sentido de Deus está revelando sua palavra de forma progressiva, ainda não há um outro conceito para que possamos explicar isso, discernir. Quem estava escrevendo sabia que era algo distintos, mas não sabia ainda como fazer isso, porque a revelação de Deus não foi finalizada, está sendo revelada. E quando nós chegamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, esses conceitos começam a ficar mais distintos. Lembre-se, porque as culturas ao nosso redor influenciam o nosso entendimento de muitas coisas, porque Deus é um Deus que se revela em toda a criação. Então, Deus se revelou para todos os povos de alguma forma. Vejamos Eclesiastes 3, 21. Quem pode dizer se o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Olha só que fôlego dos filhos dos homens e fôlego dos animais. Motivo pelo qual você precisa sempre consultar 3 versões de Bíblia quando estiver estudando. Porque cada uma delas vai trazer luz ao texto que talvez você gastasse mais tempo para descobrir por si mesmo. Não podemos esquecer que as palavras só fazem sentido inseridas no contexto o qual ela aparece. É impossível tradução palavra por palavra. Visto que se entendeu usualmente ser o espírito do homem, o foco da imagem divina que há nele, que o habilita a raciocinar e reagir perante Deus, de acordo com o nosso entendimento, ressoa um tanto espantosa a declaração de que o espírito de um animal vai para baixo, enquanto o seu corpo, como do ser humano, se torna pó na sepultura. Voltando aqui a Eclesiastes 3:20. A Almeida, revista atualizada, ARA, bem como a nova versão internacional, NVI, soluciona o problema, traduzindo o termo hebraico espírito como sendo fôlego. Todavia, a questão básica permanece, visto que a palavra ruach, fôlego, espírito, é empregada tanto para os seres humanos quanto para os animais. E aqui gera uma confusão. Então você precisa consultar aquela bibliografia do início do vídeo, porque o autor ele vai trabalhar esses conceitos de palavra por palavra do hebraico inserida no seu contexto e vai dar diversas passagens bíblicas onde a mesma palavra aparece com sentidos diferentes. Então, nós precisamos dilatar o nosso entendimento, permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente com esses conceitos para restaurar a autenticidade das Escrituras. Porque nós temos manipulado a Bíblia para que ela diga o que você quer que ela diga e não o que ela diz. Isso é verdade. Quer entendamos o versículo 21 como sendo uma pergunta, implicando que existe uma dúvida real quanto ao destino do espírito humano e ao do animal após a morte. Que entendamos que existe aqui uma interrogação lamentável que implica o seguinte: quantas pessoas realmente sabem que o fôlego dos seres humanos sobe, enquanto o dos animais desce quando morrem? Com esse sentido, Ruach nos conduz a um fenômeno familiar na história do desenvolvimento dos termos transcendentais,
a quase todas as línguas. A contemplação de um ser humano ou animal a inspirar e expirar enquanto está vivo faz com que uma palavra como fôlego ou respiração apareça como símbolo da vida. Temos então aqui o uso genérico de ruar, aplicando a animais em plena posse da vida. Como acontece tão frequentemente com os termos que inicialmente tinham um sentido primitivo, genérico, esse se tornaria mais tarde especializado e assumiria um sentido técnico, figurado, em nível metafísico. De novo, ao decurso do tempo aqui, ó. O decurso do tempo vai aperfeiçoando os conceitos. Está dizendo que a Bíblia está usando os conceitos não aperfeiçoados. Não, a Bíblia ela é perfeita. É a palavra do nosso Deus. Eu estou dizendo que com o decurso do tempo, nós vamos entendendo melhor essa nomenclatura, porque o Espírito de Deus já foi trazendo luz ao nosso entendimento. Então nós conseguimos compreender melhor. Por exemplo, você acha que quem viveu no período do Antigo Testamento entendia aquelas profecias do Messias? Olha o que Isaías vai dizer, o Messias sofredor. Israel vai interpretar como sendo dois Messias, um que vem para sofrer e outro que vem para reinar. Ora, Israel interpreta o Messias como sendo dois Messias distintos. Ora, Israel interpreta o Messias como sendo a própria nação de Israel. Então, a nomenclatura, o contexto que eles estão vivendo, não é ainda claro. Por que não é claro? Porque Deus precisa dar mais revelação. Deus precisa explicar tudo isso. Agora, nós chegamos no Novo Testamento e o apóstolo Paulo vai trabalhar muito bem aqueles conceitos. Olha, aquela pedra que eles beberam da água, aquela pedra era uma pedra. Deus fala para Moisés, fala a rocha. Aí ele vai dizer, aquela rocha era Cristo. Quando que nós vamos entender que aquela rocha era uma pessoa? Se no contexto que eles estão vivendo é uma rocha. Eles estão no deserto, estão com sede. Deus fala para Moisés, toca a rocha, ou melhor, fala a rocha. E Moisés vai e toca na rocha. E Deus diz, porque por esse motivo não entrará na terra que eu vos prometi. Então observe que para entender o conceito, nós precisamos de mais informações. E essas informações nós vamos ter quando chegamos no Novo Testamento. Então, lembre-se daquela escada que estamos trabalhando a revelação progressiva desde a primeira aula. Aquela escada, o que significa? O primeiro degrau é o primeiro livro. Quem está vivendo aqui no primeiro degrau não consegue entender o que está vivendo, porque para entender o que nós estamos vivendo, nós precisamos avançar e olhar para trás. Então, sempre que eu avanço um degrau e olho para trás, ou seja, eu vou para o próximo livro, olho para trás, eu vou entendendo onde eu estou. Mas o que eu estou vivendo aqui, nesse degrau, nesse livro, eu não estou entendendo. Eu entendo, sempre que eu avanço um degrau e olho para trás, eu entendo parcialmente o que ficou para trás. Essa é a ideia da revelação progressiva. Ou seja, Gênesis 3,15, que virá um que vai ferir o calcanhar do filho da mulher, da semente da mulher, e a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Como que Eva vai entender isso se ali é uma profecia para o Messias que vai vir milhares de anos depois? É impossível você chegar para mim e falar, não, mas Eva entendeu. Não, ela não entendeu. Tanto que o próximo filho que ela vai ter, ou melhor, o primeiro filho depois dessa promessa, ela vai acreditar que é ele, aquele, o cumprimento daquela promessa para ela seria de imediato. E nós sabemos hoje, graças ao Novo Testamento, ao Espírito revelador nos apóstolos, que vai lançando luz daquilo que ficou para trás. Nós estamos no Novo, olhamos para o Antigo e entendemos um pouco o Antigo. Quanto mais eu estudo o Novo, mais eu entendo o Antigo. E para entender o Novo, nós precisamos de uma nova revelação. E essa nova revelação não virá. Ou seja, nós precisamos agora que o Espírito ensinador, o Espírito Santo, que habitando em nós, vai nos dar entendimento do novo e do antigo. Quando que tudo, aquilo que está obscuro no antigo e no novo, vai ser revelado, que eu disse uma nova revelação, na Nova Jerusalém, na ressurreição dos mortos, na eternidade. Ali sim. Então,
todas essas informações que faltam, na ressurreição, automaticamente serão respondidas. E você nem vai lembrar que você teve dúvidas. A observação de que as Escrituras respiram, que as criaturas... A observação de que as criaturas respiram elegeu fôlego ou respiração como termo para princípio vital. A partir desse ponto, tornou-se uma questão de escolha. Ruar ou alguma outra palavra que se referisse ao ar em movimento e simbolizasse o elemento espiritual do ser humano, isto é, o que o torna distintivamente humano, em oposição aos animais, que também dispõem de pulmões e respiram. Portanto, não é por causa do significado de alguma raiz inerente, mas devido ao uso estabelecido, que a palavra ruar tornou-se o termo técnico para a imagem de Deus no homem. Essa capacidade de pensar em Deus, de reagir ao seu chamado, a condição de entender a diferença entre o certo e o errado e de tomar decisões morais, a possibilidade de pensar e raciocinar de maneira generalizada e filosófica que distingue o ser humano dos animais. Agora, nós chegamos em um divisor de águas. Então, nós estamos tendo acesso às informações no hebraico. Agora, nos deparamos com a Septuaginta, a tradução do hebraico, da Bíblia hebraica, para o idioma grego. O termo correspondente na Septuaginta e na Nova Aliança é pneuma. Que termo que é pneuma? Ruá tornou-se, na nomenclatura grega, pneuma. Observe esse avanço histórico, esse avanço da revelação progressiva do nosso Deus. Porque o que predomina no mundo acadêmico, com os nossos professores, é sempre o conhecimento grego e não o conhecimento hebraico. E nós, como servo do Altíssimo, nós estamos aqui para restaurar todas as coisas ao início de tudo, aos primórdios da revelação divina em Cristo Jesus. Por quê? Porque, olha só, ruar passa para a Septuaginta e permanece no Novo Testamento como pneuma. Tanto que o estudo do Espírito de Deus é pneumatologia. Então, segundo a terminologia bíblica, pneuma tornou-se o equivalente de ruar. É bastante apropriado que pneuma também seja a palavra derivada do verbo pneuo, soprar. Um termo intimamente relacionado ao elemento espiritual no homem é nefs, alma. Com o decurso do tempo, essa palavra veio a especializar-se e adquirir o sentido de identidade individual de qualquer ser vivo ou criatura que respire, seja homem, seja animal. Tanto nefs quanto psique, seus equivalentes gregos, são usados livremente para animais e seres humanos. Tanto, lembra a palavra técnica, com o decurso do tempo, as coisas vão ficando mais técnico. Lembre-se, a palavra é a mesma. E vai ficando agora, vai tomando uma nova roupagem. Tanto que uma ciência vai surgir para estudar isso aqui, ó, nefs, a alma, chamada psique, dos gregos. E vai surgir uma matéria científica chamada psicologia. O que faz a psicologia? Estuda a alma do ser humano. Nefs é o centro consciente das emoções, dos desejos e apetites, ou das inclinações e humores. Trata-se do fulcro da personalidade, o referencial de sua autoconsciência. Há uma distinção clara entre espírito e alma, entre ruach e nefs, na nova aliança.
assim como há entre pneuma e psique. Ou seja, palavras do hebraico que eles utilizam ora como sinônimo, mas eles vão entender que há distintamente uma diferença, e essas palavras, no seu equivalente grego, também eles vão observar uma diferença gigantesca, e essas duas palavras estão sempre interligadas e está vinculada ao corpo, não se separa. Esses termos, por sua vez, são diferenciados do vocábulo que significa corpo. O que é corpo no hebraico? Bazar. O qual, quando usado em sentido figurado, tem um significado psicológico e também envolve a ideia de um corpo literal, feito de carne e osso. Bazar é a sede de todas as sensações, ou seja, é a sede onde habita, onde está a alma e o espírito, dos dados fornecidos pelos 5 sentidos. Quem manifesta os 5 sentidos? Bazar, o corpo. E onde que eles são sentidos? O cheiro. Onde é sentido o cheiro? Quando você respira fundo e vê um odor desagradável ou um odor agradável. Você fala, nas minhas narinas. Não, você sente o cheiro na alma. As narinas é um condutor que leva o odor para a sua alma. Mas é usado também no Salmo 84 em um paralelismo com nefs, como veículo de um anseio espiritual pelo Deus vivo. O mesmo acontece no Salmo 63, verso 1. A minha alma, que alma é essa? Nefs, tem sede de ti. Todo o meu ser, bazar, anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. O conceito permanece no Salmo 16, verso 9, onde encontramos um paralelismo com a palavra coração, leve. Observe que agora alma vai tomando o sinônimo de coração e não mais de espírito, de ruar. A Bíblia vai retratando como que os conceitos vão sofrendo alterações. E se você não acompanhar a revelação progressiva, você não vai perceber essas mudanças que são tão tênues que passa de ser desapercebido por muitos de nós. Coração, leve e espírito. Observe que espírito, ruá, vai ter uma outra palavra que você precisa consultar o dicionário. Nós temos aqui no canal um vídeo chamado Bibliografia básica para o entendimento do livro de Gênesis. Você precisa consultar, porque essas palavras que têm sentido distinto vai sendo substituída aos poucos, porque vai aprofundando cada vez mais e mais o leitor dentro da vontade de Deus. Este substituto, ruar, que é o elemento divino do homem. Por isso, meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Assim, o corpo é capaz de sentir satisfação em um estado de segurança na presença amorosa de Deus. A estrutura triuna do homem é salientada mais claramente ainda na nova aliança. Lembre-se que toda palavra que está aparecendo aqui, homem, foi o conceito bíblico que Deus fez o homem, mas o homem aqui está no sentido de homem e mulher, está no sentido da espécie humana, da raça humana, do ser humano como um todo, e não como o macho da espécie. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo externa essa oração em prol de seus leitores. Lembra que nós estamos considerando a revelação progressiva? Nós saímos de Gênesis, fomos para Eclesiastes, passamos por Salmo, e agora olha o salto que nós já demos na história. Estamos em Tessalonicenses. Tessalonicenses, se você estiver lendo, você precisa lembrar só de um detalhezinho, que nós temos Mateus, nós temos Marcos, nós temos Lucas, nós temos o Evangelho de João.
Mateus, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E Marcos, evangelho de Deus. Em Lucas, ó excelentíssimo Teófilo. Isso é o trabalho que eu pesquisei, as testemunhas oculares, e estou te escrevendo. Em João, o verbo se faz carne. Agora você está em Tessalonicenses. Lembrando que está escrevendo isso aqui é o apóstolo Paulo. E todo esse conceito, lembra, Paulo era judeu de judeu. Ou seja, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele tinha todo esse conceito que nós estamos vendo aqui de forma célere, e agora, com todo esse conceito, na mente de Paulo, ele vai trabalhar o conceito hebraico. Por que que nós precisamos voltar sempre às nossas origens? Porque as nossas origens não é o grego, é o hebraico. Então, e o que predomina no mundo acadêmico? O idioma grego. Todas as palavras gregas. Então, nós precisamos pegar o grego, inserir no contexto qual a palavra foi derivada, a Septuaginta, e vamos voltar para o hebraico. Então, nós começamos a corrigir muitos erros. Então, em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo exorta essa oração em prol de seus leitores, que o próprio Deus, observe, o próprio Deus, o grego, Theos, os judeus, Elohim, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo espírito, que espírito é esse que Paulo usa aqui no Tessalonicenses? O pneuma dos gregos. E o pneuma do grego aparece pela primeira vez pneuma, uma tradução na Septuaginta do que? Ruach. Então, não é apenas alma. E a alma? A alma que aparece no nosso idioma, no nosso vernáculo, é a palavra traduzida de qual palavra grega? Psique, de onde origina psicologia. E psique nasce na Septuaginta tradução do quê? De nefs. E o corpo? Corpo, em grego, é soma. E soma aparece na Septuaginta como tradução do quê? Bazar. De vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso daqui, Paulo está dizendo o quê? Que o ser humano, composto de corpo, alma e espírito, ele, na sua inteireza, na sua integridade, deve louvar ao Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Olha, cuidado, porque você não pode dizer: olha, eu vou pecar bastante, porque pecando bastante, tudo que acontece no meu corpo não afeta a minha alma, não afeta o meu espírito, porque o corpo é matéria, a alma e o espírito são coisas imateriais. Então, o que eu faço nesse corpo pecaminoso não vai afetar o meu ser imaterial. Vai, porque o ser humano é indivisível. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Se você separar a alma e espírito, são inseparáveis. Não tem como você fazer uma decantação desses dois. Se você separa o corpo da alma e espírito. Se separou o corpo da alma e do espírito, você vai ter um cadáver. Se você separar o corpo da alma e espírito, você tem um cadáver, que é o corpo, e o espírito vai para onde? O espírito volta para Deus, que o deu, e aguarda a ressurreição. Não fica um espectro vagando por aí. Isso é qualquer coisa estranho às escrituras sagradas. O que é o ser humano? O ser humano é um ser composto de corpo, alma e espírito. O ser humano não é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. O ser humano só é humano se for corpo, alma e espírito. Separou um dos três, você vai ter qualquer coisa menos o ser humano. Fica bem claro, então, que há uma diferença entre espírito e alma, como elementos distintos da psique humana, sendo o homem apresentado como possuidor de uma natureza triuna. Em 1 Coríntios 2, 14 e 15, observe de novo aqui outro detalhe. Lembra que quando as pessoas estão discutindo um determinado assunto, ele já diz assim para você, por exemplo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, 14 e 15. O ponto de partida para discutir uma coisa ou outra é 1 Coríntios. Eu pergunto para vocês, você acha que 1 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo,
nasce ali apenas com o problema que a igreja de Corinto tinha? Ou Paulo pega toda a sua informação cultural, hebraica, modelada pelo Espírito Santo, dentro da revelação do Verbo que se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu e apareceu para o apóstolo Paulo, que ele está tendo uma revelação somente daquele problema da igreja de Corinto? Ou Paulo está realmente pegando todo aquele conceito que ele já tinha, o Espírito Santo moldou, abriu seus olhos, o seu entendimento, e ele começa a enxergar de uma forma mais distinta? O que eu quero dizer para você é que para você entender parte do Novo Testamento, você precisa voltar ao Antigo Testamento. Nós fizemos isso aqui passo a passo, apenas como um reforço para que você entenda como se estuda as Escrituras. Em 1 Coríntios 2, 14 e 15, fica implícita, inquestionavelmente, a distinção entre pneuma e psique, entre espírito e alma, que define a diferença entre um crente que é denominado pelo pneuma, um cristão autêntico, ele é dominado pelo pneuma, e a palavra pneuma, que domina um cristão autêntico, ele é oriundo da palavra pneumatikos, ou seja, pneuma, espírito, conduzido pelo espírito, pneumatikos, o homem espiritual. E o homem natural, como uns vão falar, o crente espiritual e o crente carnal, o homem natural, o que nasceu apenas uma vez, ou seja, nasceu biologicamente, ele é dominado pelo egoístico psique, pela sua alma. Ele tem espírito, mas o espírito dele não mantém contato com Deus, porque há algo que bloqueia esse contato entre o espírito do homem natural e a alma. E o que é esse bloqueio? O que está entre um e outro que impede que esse homem natural seja conduzido pelo homem espiritual? O pecado. A morte, que aparece lá em Gênesis, capítulo 3, quando o homem morre, que lá, quando Deus fala que há duas árvores, no capítulo 2, Deus vai falar que tem duas árvores, e uma daquelas árvores ele não pode comer. E quando comer, morrerá. A primeira morte que a Bíblia vai tratar, não é a morte física, não é a morte biológica, é a morte espiritual. E o que é estar morto espiritualmente? É estar separado de Deus. Deus está na sua criação e aquele que está morto não sente a presença de Deus. O apóstolo Paulo, o Novo Testamento inteiro, vai trabalhar esse conceito de morte, não como morte física apenas, mas como morte espiritual, que ele vai dizer, antes vocês estavam mortos em delitos e pecados. Eles estão vivos, estão pecando, mas há uma separação de Deus. Agora que o Espírito de Deus, o pneuma, o ruá de Deus, o pneumatikos está nele, eles serão conduzidos a abandonar o pecado, porque agora ele vai ter o Espírito Santo que vai na sua mente, quando peca, você pecou. Ele vai confessar o pecado e abandonar. Então o apóstolo Paulo releia novamente 1 Coríntios 2, 14 e 15, para que vocês possam, com esses conceitos, vocês possam entender e que o Espírito de Deus faça você realmente transbordar de alegria, de gozo nessa revelação que ele já deu através da sua palavra escrita. E o Espírito Santo abre o nosso entendimento para enxergarmos isso tudo sendo concretizado na palavra viva, Cristo Jesus, nosso Senhor. Semelhantemente, em 1 Coríntios 15, 44 e 46, a mesma distinção se mantém com referência à transformação do corpo meramente físico, antes da morte e ressurreição, e o espiritual, isto é, um corpo especial, adaptado às necessidades e desejos do espírito glorificado no cristão redimido. É semeado um corpo natural, um psíquico, e ressuscita um corpo espiritual, pneumático. Se há corpo natural, eu pergunto, há corpo natural? O nosso corpo é natural? Há também um corpo espiritual. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Por fim,
Concluímos a nossa reflexão com uma pergunta. Para você, o ser humano é dicotômico ou tricotômico? O alma e espírito é a mesma coisa ou são coisas distintas? Para você, você é dicotômico ou tricotômico? Finalizamos aqui a nossa reflexão e espero ter conseguido despertar em você um anseio por querer saber mais e mais sobre a revelação de Deus. A revelação progressiva, antes de qualquer coisa. Não permita que qualquer um, nem até, inclusive você, não permita que você mesmo faça isso. Quando você estiver lendo o livro de Êxodo e você for para Números, a revelação é progressiva. Observe o livro que você está lendo. Você está lendo Números. Números, por que tem um nome de Números? Procura um dicionário bíblico. Por que Números? O livro de Números chama Números. Quando você tiver essa resposta e você for para um outro livro, Êxodo, pergunta por que Êxodo chama Êxodo? Só no fato de você descobrir o próprio nome do livro que você está lendo, o que significa, já vai lançar luz no conteúdo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque Deus respeitou a revelação progressiva. Deus trabalhou nomenclaturas. Nome, lembra do monitor? Do exemplo que eu dei anteriormente, do monitor? Deus ele trabalha com nomenclatura que em um texto tem um significado, no outro texto a mesma palavra vai ter outro significado. Então, não permita que alguém saia de um livro bíblico e vá para um outro livro bíblico sem antes contextualizar a palavra dentro do livro que ele leu. Por exemplo, se você estiver estudando a Bíblia e você sai do livro de Salmos. Salmos é o quê? Livro poético. O que é poesia? Tem rima, estrofe. Então não saia de um livro poético para ir para um livro histórico achando que o significado da palavra que aparece no livro histórico vai ter o mesmo significado lá no livro histórico. Não saia do Evangelho para as epístolas, seja ela qual for, pastorais, universais, achando que a palavra que aparece nos evangelhos, a palavra, tem o mesmo significado nas epístolas. A palavra é a mesma, mas o contexto é que vai explicar o verdadeiro significado. Agora, para finalizarmos, nós vimos que no Antigo Testamento os escritores utilizavam a palavra alma e espírito como sinônimo. Mesmo utilizando como sinônimo, eles sabiam a distinção do que era alma e do que era espírito. No decurso do tempo, nos deparamos com o Novo Testamento. E o Novo Testamento agora vai usar cada palavra que o Antigo Testamento usava, ora como sinônimo, como alma e espírito, eles vão usar de forma distinta, porque já passou um grande período. Então, Deus já deu mais informações para os seus servos. E agora eles têm subsídio, bagagem suficiente para uma melhor compreensão daquele conceito primitivo. Primitivo como primeiro e não arcaico. Aquele conceito primitivo. Então agora eu vou deixar uma outra pergunta para finalizarmos o vídeo de uma vez. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Quando você avança a leitura bíblica e você chega lá em Êxodo, mais ou menos capítulo 24 para frente, você vai ver que nós temos ali Deus dando o tabernáculo, definindo o tabernáculo. E quando nós chegamos, quando o tabernáculo é feito, confeccionado, nós observamos que o tabernáculo tem 3 áreas: o átrio, a tenda e o santíssimo lugar. Seria isso um conceito de um ser humano? Átrio, o corpo, o santo lugar, a alma, e o santíssimo, o espírito? O local onde Deus se manifesta? São perguntas, não estou respondendo. Outro detalhe: se
O Santíssimo Lugar é o que é onde a Shekinah de Deus, a glória de Deus desce, se manifesta, é num lugar central, é na confidência, lá no íntimo da tenda. Pergunto, lá havia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é algo móvel. Como eles vão para a batalha, eles carregam a Arca da Aliança. Pergunto para você, seria você, eu, uma Arca da Aliança? A Arca da Aliança no sentido de um local onde Deus se manifesta? Onde estava a Arca, a presença de Deus era sentida. Onde o Espírito de Deus habita em nós. Onde Deus fala. Será que você é a igreja de Deus e não o local onde você se reúne aos domingos ou qualquer dia da semana? Será que você não é o objeto que Deus usa, a pessoa que Deus usa para se fazer presente, sentido na terra, onde você chega, a presença de Deus é sentida? Se você é a Arca da Aliança, no sentido de Deus habitar no teu interior, então onde você vai, Deus está a caminho. Onde você chega, Deus chegou. Será que nós estamos acreditando em tudo o que fala da Bíblia e não estamos acreditando no que a Bíblia fala dela mesma? Até o nosso próximo encontro.